Me permita te fazer uma pergunta. Como é você atrás de um volante? Como é que você se comporta enfrentando muitas vezes um trânsito caótico? Você, as pessoas que você conhece, por que é que o trânsito pode fazer pessoas calmas virarem motoristas violentos? Casos como o do homem que foi arrastado por um carro e que agora luta para se recuperar mostram o grau de descontrole atrás do volante. Acompanhe agora a reportagem de Elaine Cortez e faça os seus comentários nas redes sociais usando sempre a hashtag Hoje em Dia. Confira. Intolerância, descontrole, agressões e mortes. Uma pessoa, por uma discussão de trânsito, provocar um crime que quase tirou a vida de um ser humano e não prestar o mínimo um socorro, é algo que a gente fica pensando. O que vale a vida do ser humano hoje? Brigas no trânsito que começam por qualquer motivo. Cenas de um cotidiano cada vez mais violento. Uma situação com um motoqueiro que veio me agredir. Uma vez eu parado atrás de um rapaz no farol, aí eu acho que ele tava discutindo com a namorada e o farol abriu e ele continuou discutindo. Aí eu buzinei, ele desceu do carro, achou ruim comigo ainda. Ao volante, difícil encontrar alguém que nunca tenha perdido a cabeça. Não tem como, então às vezes a gente fica estressado mesmo. Tem muito nego folgado, na verdade, né? Muito nego que não respeita você. Nem mesmo quem está acostumado com os desafios diários de um tráfego caótico como o da capital paulista escapa. Foi assim que um motorista de ônibus acabou entre a vida e a morte. Há mais de 2 semanas essa cena se repete. Uma noiva que estaria se preparando para o casamento espera mais um horário de visita no hospital. A gente teve que cancelar todos os planos. Nesse momento a gente estaria com certeza programando tudo. O noivo ainda não lembra o que o deixou por 16 dias numa UTI e não sabe exatamente por que ainda está internado. Cássio da Silva, de 40 anos, teve os 2 braços quebrados, um pulmão perfurado e sofreu traumatismo craniano. Sobreviveu por pouco. Traduzir a mistura de sentimentos da família é um desafio. Em relação à saúde dele, preocupação, né, angústia com o que ele tem passado, a expectativa de que ele fique completamente restabelecido. Em relação ao ocorrido, um sentimento de raiva, de omissão, de impotência, porque a gente conta com as autoridades, mas até agora a gente não tem absolutamente nada. Dias de expectativa para entender como terminou aquele que seria só mais um dia de trabalho. Era fim de tarde, hora do rush, numa das mais movimentadas avenidas de São Paulo. Uma cena muito forte, muito sangue. E assim, a gente tá aqui, né? A gente não vê isso todo dia, a gente não espera, né? Então foi chocante. Testemunhas contaram que o motorista de um carro teria fechado o ônibus e impedido que ele mudasse de faixa para parar no ponto. Até que os 2 veículos pararam no semáforo. Foi quando Cássio desceu do ônibus para discutir e o motorista do carro acelerou, atropelou e arrastou a vítima por cerca de 10 metros. Cássio ficou prensado em estruturas de ferro da calçada. Como ele tava pendurado no carro e o cara acelerando, a gente pensou, ele tá tentando assaltar. Aí, na hora que ele passou aqui, aí do nada, acho que ele imprensou o cara bem ali no ferro. O motorista fugiu sem prestar socorro e até agora não foi identificado. A polícia já sabe que era um carro da marca Citroën, modelo C3, cor preta. E segundo a noiva da vítima de tentativa de homicídio qualificado, a delegada que investiga o caso já tem imagens que mostram pelo menos 2 envolvidos no crime. A imagem que eu vi, então, de um dos envolvidos, que para numa altura do bairro Jardins, próximo ao local do acidente, ele sai do lado direito do veículo, averigua todo o veículo para ver se tem alguma avaria, alguma marca, algo que talvez possa comprometer ele. Ele fica aguardando na porta do motorista alguns minutos, como se alguém estivesse passando para o lado do carona, e ele toma a direção desse veículo. E ele sai. Cássio teve metade do couro cabeludo arrancado e precisou de uma cirurgia reconstrutora na cabeça e na orelha. Ainda não se sabe se ele terá sequelas neurológicas. Os médicos acreditam que ele pode perder o movimento de um dos braços.
O dia posterior ao acidente, em que a gente veio fazer a visita, a imagem dele não me sai da cabeça e naquele momento eu chorei em cima do leito e achei que ele não fosse ficar com a gente. A imagem foi muito forte, né, com todos os traumas que ele tinha sofrido, as fraturas, enfim. Na última sexta-feira, ele saiu da UTI para o leito da ortopedia do Hospital de Clínicas de São Paulo. Eu espero que ele já tenha estabilizado o quadro dele e que daqui para frente, né, o período de recuperação seja muito mais rápido. Sabrina refez o percurso daquele dia. Com o celular, gravou a quantidade de câmeras que encontrou pelo caminho. Ainda aqui na Doutor Arnaldo, a gente também tem essa câmera que é no meio da pista da Doutor Arnaldo e do túnel da Avenida para entrar e sair na Avenida Paulista. Será que essas autoridades também não pegaram? Se este será mais um crime impune, não se sabe. Mas infelizmente é certo que não será a última briga no trânsito. Tragédias como essa acontecem diariamente em várias regiões do país. Pouco mais de uma semana antes do motorista de ônibus quase morrer, depois de uma discussão no trânsito, no centro de Uberlândia, Minas Gerais, outra briga também quase acabou em morte. Este motociclista usou um martelo para agredir o motorista, que teria fechado a moto a 2 quarteirões dali. Ele ainda dá a volta e acerta um chute no homem, mesmo caído. A vítima só não foi atingida mais vezes porque as testemunhas impediram. Nesta avenida de Belo Horizonte, a mulher do carro discute com 2 ciclistas e, em seguida, acelera. Para não ser atropelada, a ciclista se segura no capô do veículo. O carro trafega em alta velocidade por 1 quarteirão com a ciclista em cima. Essa outra história também em Minas teve um final mais trágico. Herbert Barbosa, de 34 anos, levou um tiro depois de uma discussão no trânsito em uma avenida de Betim. Ele deixou 2 filhas. Na mesma época, em um bairro nobre de São Paulo, um policial civil atirou e matou um taxista. O motivo? Desentendimento no trânsito. Adriano tinha 31 anos e trabalhava desde os 18 no táxi. Estava no fim do expediente quando foi morto. O dono de uma loja em Franca, no interior paulista, reclama com um homem que parou o carro em frente ao comércio dele. Os 2 trocam socos e pontapés. O comerciante aparece com um pedaço de madeira e a briga fica ainda mais séria. Quero um pouquinho o quê? Tô pedindo pra você tirar o carro. Qual é o limite do estresse? Até que ponto uma pessoa considerada normal consegue manter o equilíbrio diante de extrema tensão? Será que qualquer um pode, de repente, tornar-se um assassino ou cometer um crime por causa de uma briga de trânsito? Embora seja menos provável, pode sim acontecer de uma pessoa sem um problema psiquiátrico ou sem uma violência inerente, sem uma coisa que é manifesta na vida dela e visível para as outras pessoas, se tornar sim uma pessoa que comete um crime, que age de uma maneira muito inadequada no trânsito, que entra em brigas. Este psiquiatra que estuda o comportamento humano afirma: o trânsito desperta o homem primitivo que existe em nós. Isso porque, às vezes, isso pode começar com uma briga simples, né? E a resposta do outro àquilo vai gerando o que a gente chama de uma escalada de violência. Então, eu sou violento contigo, você é violenta comigo, e isso vai gerando um efeito reverberante que pode levar a uma escala de violência na qual eu nunca chegaria em um outro contexto. E mais, o trânsito é capaz de descontrolar até os mais centrados. De acordo com o especialista, pesquisas comprovam que o calor, o congestionamento, o barulho e a sensação de impotência por estar preso dentro do carro por muito tempo elevam o nível de adrenalina e o cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, para alguns, o carro é como uma arma. É como se ali alguns motoristas se sentissem bem mais valentes. Alguns pesquisadores falam que é mais fácil, um pouquinho mais fácil acontecer a violência no trânsito do que no ambiente fora do trânsito. E que um dos motivos para isso seria o anonimato, né? Você está dentro do carro,
você não é visível, você não tem contato visual, as pessoas não sabem quem você é e você não sabe com quem você está dirigindo. Às vezes as pessoas se permitem um nível de violência um pouco maior. Não importa quem está errado. Em momentos como este, vale lembrar do Cássio e de tantos outros motoristas que perderam a vida só para não perder a razão. Respirar fundo, pensar bem no que vai fazer, né? Tudo tem uma consequência. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as imagens que flagraram o atropelamento do motorista de ônibus estão sendo periciadas para identificar o autor do ataque e que, por isso, ainda não podem ser liberadas. Agora, Ana Hickman, quantos e quantos casos como esse nós já mostramos? Como disse a Helene Cortes na reportagem, provavelmente não será o último. Quanta impunidade existe no país? Até quando nós continuaremos mostrando e relatando exatamente fatos como esse que acabamos de ver? César, essa discussão é tão grande que as pessoas estão participando aqui em peso nas redes sociais. Eu separei uma mensagem do Laerte Carvalho. Ele diz o seguinte: as pessoas se transformam no trânsito. Parece que estão em uma selva lutando pela sobrevivência. E eu concordo com ele. Realmente é uma coisa que é incrível. Como uma pessoa que senta atrás do volante, em questão de minutos, segundos, se transforma em outra, César.